Olá, pessoal, bom dia. E aí, como estão nesta quinta-feira? Hoje eu pensei de falar sobre culpa. Eu acho que eu já falei sobre culpa aqui no canal uma ou duas vezes, mas hoje eu queria abordar isso de um outro ângulo ali. Tem aquela série Dr. House, não sei se vocês assistiram, já assistiram. Eu gostava bastante dessa série por um tempo ali. Depois, mais pro final, ela ficou meio ruim, mas sempre gostei bastante do personagem e tudo mais, né? E tem um episódio, se eu não me engano, é o primeiro da segunda temporada, que eles falam uma coisa assim que sempre ficou na minha cabeça, né? Tu já imaginou tu ser definido pela pior coisa que tu fez? Ou algo no sentido de a pior coisa que tu fez na vida determinar o resto da tua vida? Porque nesse episódio falava sobre um assassino ali, um cara que foi condenado a, não sei se prisão perpétua ou até pena de morte, alguma coisa assim. Porque ele tinha matado umas três pessoas, se eu não me engano. E, enfim, dele passou mal, tal. Tem uma questão ética bem interessante lá naquele episódio também, né? Porque uma das a companheira lá do House, uma dos colegas do House lá, né? Não queria atender ele porque ele é assassino, não sei o quê. E a House diz: Ah, não, então a gente vai ser juiz, então, em vez de ser médico, né? E tal. É uma coisa bem bacana. Uma hora dessa eu quero falar sobre isso também. Mas hoje eu queria falar sobre essa questão de culpa, né? E a gente fica nisso, né? A gente carrega muito essa questão da culpa. Não sei se com vocês acontece também, mas uma ou outra coisa que a gente fez que a gente acha que foi muito ruim, muito pesado, a gente continua carregando ela como se fosse parte da gente, né? E até que ponto, né? A gente pode pensar sobre isso. Até que ponto isso define a nossa vida? Não porque, como no caso do House, né? Porque daí ele foi condenado, foi pego condenado, então aquilo ali determinou o restante da vida dele, né? A partir do momento que ele fez aquela coisa horrorosa, a vida dele foi definida por aquilo, ele virou um preso, né? Ele nunca mais vai sair de lá, pelo que eu me lembro, era prisão perpétua. Ou pior ainda, ele vai morrer por conta daquilo, né? E isso, mas e algumas vezes para nós não acontece dessa forma, mas acontece internamente, dentro da gente, né? A culpa que a gente sente, ela acaba determinando o nosso comportamento, e esse comportamento nos coloca então numa rota em que é, indiretamente a culpa está definindo para onde que a gente vai, né? E aí, claro, quando a gente fala de culpa, ele também se relaciona muito com o luto. Eu acredito que eu já mencionei isso aqui, se não foi em lives, mas uma coisa que sempre acontecia quando eu atendia o pessoal lá no CAPS, era o de que as pessoas com depressão em especial, ou com sintomas depressivos pelo menos, em algum momento elas escreviam eventos que levaram elas a sentirem culpa, ou elas sentiam culpa por algo que elas faziam e fizeram, ou sentiam culpa por algo que fizeram com elas. E elas acreditavam, por assim dizer, nosso sistema faz isso com a gente, né? A gente acaba buscando a nossa responsabilidade no mal que fizeram pra gente. Isso é bem danoso e também curioso, né? Se a gente parar para pensar aqui, é muito interessante de imaginar ou de pensar, enfim, que a gente sente, a gente se cria, a gente cria uns aos outros, né? Os nossos filhos, para buscar a culpa naquilo que acontece com a gente que não está no nosso controle, né? E isso resulta em depressão. Isso é interessante de pensar, tá? Uma coisa que eu posso afirmar para vocês aí é algo que eu acabei constatando, não me lembro de ter lido em livros, coisas assim, mas eu posso dizer para vocês que eu constatei isso durante na prática, né? Pessoas que têm depressão, elas sentem muita culpa. Então, de tal modo que eu diria que a culpa tá na gênese, tá na origem da depressão. Se tu for trabalhar a depressão, tu precisa trabalhar a culpa em algum momento. Senão a culpa da depressão não cede, sabe? Então, a culpa é uma parte bem importante do ser humano, assim, ela tem uma participação bem determinante em quem somos.
E aí, claro, quando tu fala de culpa, tu começa, né, se tu vai procurar, procurem aí, façam umas pesquisas, vocês vão ver que em algum momento alguém vai dizer assim, ah, mas você tem que se perdoar. E de fato, não estão errado, não tem como negar isso, a gente tem que ir em busca do perdão, mas não é tão simples, né? Não é assim, ah, pronto, perdoei. Ah, é só perdoar, perdoei, tô perdoado. Não é assim, a gente não consegue fazer isso, assim como a gente não consegue forçar o desapego, né? Que é algo que eu quero falar também em algum outro momento. A gente não consegue também forçar o perdão. A gente tem que chegar num ponto em que o perdão flui e tanto para os outros quanto para a gente mesmo, né? Então eu diria que sim, precisamos nos perdoar, mas a gente precisa primeiro entender a nossa culpa. Aí quando a gente entende a culpa, a gente consegue entrar no caminho do perdão, então, né? É isso, pessoal. Então, pensei em falar sobre isso com vocês hoje. Forte abraço para todo mundo. Aproveitem aí a quinta e amanhã tem mais. Abração.